Olá, meus amigos. É com muito prazer, com muita alegria que nós estamos aqui para fazer uma reflexão a respeito de uma página do livro Vinha de Luz, o capítulo 105, A Paz do Mundo e a Paz do Cristo. E a paz do Cristo que rogamos a Jesus, o Cristo Jesus, o Cristo de Deus, que possa nos dar nesse momento clareza no entendimento, abençoando os nossos lares, abençoando a nossa humanidade. É com muita alegria que a gente se dispõe a fazer esse exercício de reflexão, claro que guardando as proporções do nosso entendimento. O Evangelho de Jesus é uma bênção divina para toda a humanidade, em todos os setores da vida. E nós sabemos que ele é repassado em cada idioma, em cada nacionalidade, em cada cultura e em todos os tempos, conforme o nível de entendimento de cada um. Nós, aqui no Brasil, na parte ocidental da humanidade, nós temos a tradição judaica cristã e, mais especificamente no Brasil, a tradição espírita. Então, é nessa cultura espírita, nessa condição espírita, que vamos fazer essa reflexão. Esse trecho do livro Vinha de Luz, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, né, e psicografia, né, de autoria do nosso querido irmão Emmanuel, benfeitor de todos nós, né, um sol de luz na nossa caminhada espírita, com a sua clareza e a sua dedicação a Jesus, né, na divulgação do Evangelho, na sua forma mais simples, né, que são os miudinhos, frases por frases. Ele vem fazendo esse trabalho laborioso há muito tempo. Vamos aqui, então, a parte que Emmanuel extrai este texto, que é do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. E João fala o seguinte no seu Evangelho. Jesus fala através do Evangelho de João. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como o mundo a dá. Jesus. Neste momento, Jesus estava preparando os seus discípulos para os acontecimentos que viriam relativamente à sua trajetória naquele processo de crucificação, onde ele deixaria de estar fisicamente com a gente, a humanidade, e voltaria para o plano espiritual. E a partir do João 14, ele começa a fazer uma série de observações e orientações para os seus discípulos. E naquele momento ele fala sobre a paz, que ele deixaria para a gente uma paz, não a paz que o mundo pode nos oferecer. Ele deixa bem claro, não darei a minha paz conforme o mundo a dá, mas eu vou deixar uma paz para vocês. Vamos tentar, só nessa parte, refletir sobre o mundo e sobre o Cristo, porque aqui Emmanuel, né, nos mostra, e o próprio Evangelho vai mostrar, que existe uma separação daquilo que vem do Cristo e daquilo que vem do mundo. Essa separação, e que Jesus deixa bem claro, é importante a gente compreender, né? Vamos tentar traduzir na nossa concepção o que é o mundo, além do planeta que nós vivemos, que é a parte material, é a parte que nos dá o suporte, né? A parte concreta da vida. Nós podemos incluir no mundo as seguintes questões. Vou colocar aqui questões amplas,
umas podem estar derivadas das outras, né? Mas são, no conjunto, aquilo que define o mundo. E eu pensei que mundo, além da parte física, a parte geográfica, o nosso planeta, nós temos cultura, aquilo que vai traduzir tudo aquilo que é realizado a partir do primeiro momento que o homem começa a transformar a natureza. Ele começa a sair do mundo natural. Vamos pensar lá na Idade das Cavernas, né? Aquelas primeiras encarnações dos espíritos no nosso planeta. A partir do momento que ele começa a fazer a transformação da natureza, que ele transforma a pele de um animal num vestuário, um pedaço de pedra, num artefato de caça, de corte, né? Que ele começa a dominar o fogo, ele começa a fazer uma série de mudanças na natureza e vai trazendo, né, possibilidades de viver melhor. Isto é cultura. Tudo aquilo que vai transformar a natureza em benefício do homem. Claro que a gente pode pensar, mas a cultura não é arte, a cultura não é o belo, não é a filosofia. Tudo isso faz parte da cultura. Tudo isso é criação do homem. Dentro da cultura, a gente pode pensar no senso de justiça. Justiça, nós estamos pensando aí no justo valor das coisas e das relações humanas. Senso de justiça, se pensamos em senso de justiça, vamos pensar em sociedade, conjunto dos habitantes, em determinado ponto. A nossa sociedade nossa cidade é uma sociedade organizada. E na sociedade nós vamos também ter rede de relações. São as relações que cada um de nós está inserido. Família, trabalho, religião, né, clube e uma série de outras questões dentro do escopo mais amplo. Dentro também dessa perspectiva, nós temos religião, que é a nossa forma de lidar com o transcendente, buscando a religiosidade nesta busca, nessa relação com a religião. A filosofia e a ciência, né, nós podemos pensar em ciência, filosofia, religião como formas, né, da gente conhecer o mundo, interrogar o mundo, transcender ao mundo. Filosofia, religião e ciência também está naquilo que Kardec coloca, que forma as potencialidades de reflexão que a doutrina dos espíritos nos oferece, né? Tecnologia, hoje nós vivemos basicamente inserido no mundo tecnológico. Eu estar falando aqui agora, sendo gravado dentro do meu próprio quarto, por um aparelhozinho, é uma forma tecnológica de comunicação, de levar imagem e som e um assunto a ser refletido a diversos lugares. Isso é tecnologia. Claro que isso é mínimo, tem tecnologia de tudo enquanto é forma. Mídia, que são os canais, né, de informação, e aí no sentido mais amplo, né, tudo aquilo que leva informação, traz informação e forma opinião, também diverte, entretenimento, uma série de outras questões. Isso tudo faz parte desse mundo da mídia. Dentro desse escopo, mundo, nós estamos vendo cultura, senso de justiça, sociedade, rede de relações, religião, filosofia, ciência, tecnologia, mídia, né? Vamos pôr mídias no plural de uma certa forma, e valores éticos e morais. Valores éticos e morais que são, junto com o senso de justiça, fazer parte do escopo da tradição. O acúmulo de experiências que nós, humanidade, dentro do nosso mundo, dentro da nossa forma de vida, viemos acumulando ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade. Isto é um mundo que nos oferece, dentro desse conceito, uma paz. Na nossa
concepção bem ampla, né? Assim, vamos colocar assim, e bem grosseira, o que seria a paz? Essa é a questão que nós estamos e vamos tentar resolver através da reflexão do texto. No finalzinho, a gente tenta definir o que é a paz. E, então, se nós temos a paz para ser definida ao longo da reflexão, nós vamos também ter o Cristo, porque o mundo oferece um tipo de paz. O Cristo oferece outro tipo de paz. E Jesus, né, o Cristo, deixou: a minha paz não é essa do mundo. Então, vamos ver que tipo de paz que Jesus pode oferecer, observando quem é o Cristo. O mundo é uma fonte, o Cristo é outra fonte. A gente pode conceber Jesus, ou Cristo, né, que é ele que está dizendo, como a luz do mundo. Aquele farol que vai clarear o caminho da humanidade. O livro dos Espíritos, o farol do mundo, nós vamos extrair isso da própria boca de Jesus, falando nos seus evangelhos, né? O livro dos Espíritos vai nos oferecer uma definição que, se a gente levar bem assim, pegando a parte mais simples, Jesus é o nosso guia e modelo. É o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, no nosso mundo. Então, Jesus é a luz do mundo, dito por ele mesmo nos seus evangelhos. Ele é o guia e modelo da humanidade, que Deus ofereceu e oferece para nos guiar, né? E a sua condição espiritual de traduzir os evangelhos das leis cósmicas, que são os seus evangelhos de Jesus, né? É a possibilidade que a humanidade tem de alcançar, né? Então, nós vamos ver a luz do mundo, guia e modelo. A perfeição moral que ele nos oferece é aquilo que a gente pode conseguir no nosso mundo, no nosso modo de ser. E Emmanuel vai falar que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Isso está lá no livro A Caminho da Luz. Então, o mundo, que é a resultante das ações humanas, nos oferece uma paz. O Cristo, como a luz do mundo, o guia e modelo e o governador do orbe, nos oferece uma outra paz. Então, nós temos aqui a paz do mundo e a paz do Cristo. Isso aí para a gente tentar clarear o nosso pensamento. E Emmanuel vai trazer para a gente no livro Vinha de Luz, né, no item 105, a seguinte reflexão: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Nós não podemos confundir a paz que vem do mundo com a paz que vem do Cristo. A paz que vem do Cristo vem do governador espiritual do planeta, o guia e modelo, a luz do mundo. A paz que vem do mundo vem da resultante das ações humanas, conforme o tempo que nós estamos vivendo. Então, aí tem uma separação, tem vamos colocar assim, uma diferenciação no tipo de paz que buscamos. E Emmanuel continua: a calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Então, aqui ele já coloca aqui: paz pode ter uma relativa significação com a calma, uma conexão com a calma. Mas ele fala assim, a calma no plano inferior, a calmaria, né, no plano inferior, pode não passar de estacionamento. Às vezes a minha vida está muito calma. Não tenho muitas preocupações, tipos de aflições, alguma coisa que me perturbe, né? Eu estou ali buscando fazer o meu melhor, aquela questão toda, mas talvez aqui dali pode ser apenas um processo estacionário.
É preciso a gente se movimentar, né? Emmanuel continua. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Repetindo. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Se a paz na nossa vida humana pode significar calmaria, estacionamento, a nossa condição de ser, né, bem tranquila, talvez seja estacionamento, para que a gente possa fluir a serenidade das esferas superiores, é necessário que a gente trabalhe, que a gente seja ativo, que a gente busque caminhar em direção da luz. Então, nós temos aqui uma calma, um estacionamento e uma luz, né, uma serenidade das esferas superiores, que é uma luz, né, na nossa vida, que precisa de atividade, de ação, de a gente caminhar em cima do nosso propósito, buscando. Ou seja, ficar parado não vai resolver. Viver na zona de conforto não vai resolver. Se eu quero frequentar as esferas superiores, eu tenho que me movimentar. E me movimentar é sair da calmaria, sair dessa zona de conforto. É quebrar uma rotina e trilhar um caminho que às vezes é cheio de espinhos, é cheio de problemas, é cheio de conflitos, mas é enfrentando os conflitos, os problemas, retirando os espinhos, algumas pedras e outras questões, é que vai me possibilitar frequentar as esferas superiores das vibrações mais elevadas. E Emmanuel continua. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Como que nós podemos entender acordos e arranjos no mundo terreno? As nossas combinações, né? Aquilo que vai me permitir fazer os conchavos ou ter aquelas coisas do mundo que aparentemente pode me dar segurança, proteção, alívio, né? A gente tem uma rede de relações aí na nossa sociedade, trabalho, possibilidades, cultura, arte, intelectualidade. Eu esqueci de colocar aqui educação, né? Educação intelectual, educação moral do mundo. Isso também faz parte. E esses acordos que nós vamos fazendo socialmente, né? Status a serem atingidos, nós elegemos aí certos ídolos e vamos vivenciando as experiências que, de uma certa forma, são amarrações humanas, sociopsíquico-emocional, que a gente vai vivendo antropologicamente. Essas questões todas a gente vai misturando isso, aquilo, acordando, amarrando, desligando. Tá? Só que isto nos garante uma vivência humana. Se a gente quer uma paz mais duradoura, né, e uma paz de espírito, somente o Cristo pode nos outorgar. Pergunta: neste momento, estamos nós nos encontrando com o Cristo? Estamos nós buscando a paz do Cristo? Porque somente Ele pode nos outorgar? Continuemos. Emmanuel é bem claro. Nos círculos da carne, onde nós estamos encarnados neste momento, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. No nosso mundo atual, aquilo que chamamos de paz pode ser o silêncio provisório das baionetas, ou seja, das armas bélicas, as armas de fogo, de destruição.
E nós sabemos hoje que o mundo tem um poderio atômico muito grande. Se utilizado, a humanidade toda vai padecer. Então, a paz representa o silêncio dessas armas. Das armas. Né? E esse silêncio das armas significa que não há um conflito entre nações. Porém, abrindo um espaço, aqui um parêntese, nós estamos vivendo tempos de calmaria. Dia 11 ou 12, dia 12, né, de maio de 2020, no nosso planeta, pela data planetária, nós estamos vivendo tempos de calmaria só porque não estamos escutando as baionetas em ações? Nós vivemos em paz hoje, mesmo com a ausência de guerras? Vamos refletindo com Emmanuel. A paz dos abastados, das pessoas que estão bem aquinhoadas das coisas do mundo, é a preguiça improdutiva e incapaz. A gente percebe que muitas pessoas que têm as possibilidades humanas com mais abundância, às vezes se estabiliza ali naquela preguiça, naquela incapacidade. Para ele, paz é isso. Não precisar de levantar cedo para ir trabalhar para ganhar o pão do dia a dia. Ou o seu trabalho já lhe fornece o suficiente para ele viver uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida humana, que não é proibido. Isso faz parte das leis divinas. Nós estamos no mundo para trabalhar, e o trabalho é uma lei divina. A lei divina desenvolve a nossa inteligência. E a pessoa que usa a inteligência para ganhar recursos a mais ou a menos, ele vai ter conforme o seu esforço. Isso é natural, né? E é benéfico para aquele que se esforça. Mas muitas vezes, conquistando as coisas do mundo, a gente pode estacionar numa preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias. Não, peraí. A dos que se revoltam no quadro das lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. Vivemos um processo de luta. Estamos passando aí por uma pandemia. Acho que todos os estudos e todo mundo está falando de pandemia. As lives hoje só falam de pandemia, todo mundo pandemia, pandemia, pandemia. Né? Mas o nosso estado de espírito nesta pandemia é de um revoltado ou de uma pessoa, vamos colocar a comunidade espírita, que tem consciência na vida além da morte, na transcendência da vida? Nossa condição íntima é estável, equilibrada, harmônica, conforme as leis de Deus e as leis divinas? Ou nós estamos vivenciando momentos de revolta, de medo, de insegurança? Todo esse processo está nos causando isso tudo? Ou nós já temos aquela tranquilidade, aquela harmonia que somente aqueles espíritos mais conectados com as forças divinas são capazes de suportar com serenidade, mesmo que um vírus represente a morte, como uma bala de uma baioneta representa a morte. A baioneta aqui significando uma arma de fogo. Nós somos serenos, calmos, tranquilos, ou nós estamos revoltados e desesperados? A paz dos ociosos sistemático é a fuga ao trabalho. Os ociosos são aquelas pessoas que comumente gostam de ficar mais à toa, sem fazer nada. A paz para eles representa o quê? A fuga do trabalho. Qualquer coisa que lhe faz caminhar, que lhe faz buscar algo que faz com que ele movimente, que ele tenha uma vida dinâmica. Então, paz para ele é o quê? A fuga do trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. Arbitrários e vaidosos, né?
A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. Podemos fazer uma reflexãozinha nesse momento de dificuldade para todo mundo, uma dificuldade aí financeira, talvez, para muitas pessoas. Há muitas questões de comércio, de relações industriais e tudo mais que levantam o preço, né, no objetivo de ter mais lucro, no momento onde as pessoas estão até impossibilitadas de trabalhar. E tem pessoas tentando tirar proveito disso. Ele quer ter lucro, explorando, né, uma exploração inferior. Isso nos faz lembrar o livro Libertação, quando André Luiz, Eloy e Gúbio vão à cidade no plano do astral inferior em visita de intercâmbio ali com o diretor da cidade, o chefão da cidade, Gregório, né, um papa do século IX, que há 1000 anos governava essa cidade aí das trevas. Trevas no sentido de ignorância, né? E Gregório recebe eles, mas marca uma audiência para um outro momento. No plano espiritual, o tempo é um pouco diferente do nosso. Fala que é no outro dia, mas é questão de tempo, né? A gente não tem como definir como funciona com mais clareza. Então, Gúbio, André Luiz e Eloy passam um tempo numa câmara lá, guardados, e depois eles têm a liberdade de andar pela cidade. E eles vão andando pela cidade e vê como se fosse assim, um gueto. E mais à frente eles se deparam com um vale. E esse vale como se tivesse um turbilhão de espíritos numa pandemia de sofrimentos incontáveis. E André Luiz fala para Gúbio, faz uma pergunta para Gúbio. Esses espíritos aqui são espíritos que utilizaram de maldade para se movimentarem na Terra? E ele fala assim, não, André Luiz. Esses espíritos aqui são comerciantes inescrupulosos da Terra. Aqueles que tiveram como Deus os europeus, os papéis europeus, né? Aquele dinheiro lá, o ouro, né? E uma série de questões, onde eles sempre tiveram a ganância e o desejo de levar vantagem em tudo, na extorsão de todas as formas. É isto, né? Os comerciantes que exploram, né? Sagazes. E Emmanuel continua aqui. Os exploradores, né? Inferior. A dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. Sensação de baixo teor, vamos colocar aí, muito relacionado ao sexo, né? A sensualidade, a sexolatria. E essas pessoas que estão vivenciando essa energia de forma equivocada, exaustiva, né? Como se fosse a única forma de prazer na vida, essas pessoas elas acabam viciando os seus sentidos, elas vão deformando perispiritualmente e ao invés de alcançar, né, aquela paz que busca na satisfação e na busca dos prazeres, só encontra vazio e aflição. Lembramos de Maria de Magdala, que foi buscar Jesus no momento de grande angústia da sua vida, e ela, quando teve a oportunidade de conversar com Jesus, ela falou assim, mestre, eu amo tanto o mundo, né, de todas as formas, e aí conta a história dela, e ele fala assim, tu amas o mundo, mas tu tens buscado o verdadeiro amor
em fontes contaminadas. Porque ela diz, eu amo o mundo, mas eu sou uma pessoa vazia, eu não me sinto amada, e eu tenho uma sede, uma fome do verdadeiro amor em Jesus. Tu tens buscado o verdadeiro amor em fontes contaminadas. São esses os viciados dos sentidos. E, por último, aqui a paz dos comilões, né? Os glutões, né? É o repasto opulento do estômago. Ou seja, a pessoa que vive para comer. Tudo que ela faz é pensando em comer, 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 comer. E se ela estiver comendo, ela está satisfeita. Só que a gente sabe que tudo em excesso que entra para o corpo pode prejudicar a saúde, causar, ao invés de paz, né, pode causar aflição, com doenças e uma série de limitações e deformações do próprio corpo, né? Embora haja fome espiritual no coração, você alimenta o corpo em exaustão, mas vive com fome espiritual no coração. Então, Emmanuel vai colocar certas consequências de atitudes nossas que nós fazemos em busca de paz, de tranquilidade, de harmonia, de prazer, de felicidade, mas, na realidade, aquilo que nós buscamos nesses contextos que Emmanuel diz aqui, pode representar, ao invés da paz, a ausência da paz, o conflito, né? A dor, a doença, o sofrimento, né? Uma série de coisas que vão nos perturbar de uma forma ou de outra. E Emmanuel coloca, então, seguindo o texto, né? Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Enquanto no mundo, dentro desse escopo que foi colocado e dentro das nossas condições, enquanto isso tudo se alimenta ou nos alimenta naquele processo de autoalimentação ou retroalimentação, ou seja, nós vamos fazendo um ciclo vicioso. Enquanto esse ciclo vicioso está girando e não tem nada nos incomodando, nós podemos pensar que estamos na paz. Porém, o ciclo é vicioso. A gente não sai do lugar. É como uma pessoa que repete a mesma coisa todos os dias. Aquela rotina que é praticamente a mesma. A pessoa faz as mesmas coisas todos os dias. Nós fazemos as mesmas coisas todos os anos. Janeiro uma coisa, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro é Natal, Ano Novo. Janeiro é praia, fevereiro é carnaval, e por aí vai. Nós temos as datas comemorativas, nós temos uma série de vivências humanas que vão, de uma certa forma, reforçando aquilo que o mundo nos oferece. E lembrando que tudo que existe no mundo é obra do homem. Tudo que existe no mundo, em termos de transformação da natureza para a vivência do homem na Terra, é obra nossa. Nós construímos. Então, nós construímos um conjunto de valores. Nós construímos um senso de justiça. Nós construímos uma sociedade, uma filosofia, uma ciência, uma religião, uma tecnologia. Religião aqui, entre aspas, né? Nós dividimos aquilo que o Cristo nos trouxe como essência das leis divinas, nós colocamos em segmentos diferentes para falar essa é melhor que aquela é melhor que essa e tudo mais. A gente vai fazendo isso porque nós somos os humanos. A própria doutrina dos espíritos, em essência, quando Kardec a recebeu do Espírito de Verdade, a pleiade de espíritos, eles nos trouxeram um compêndio
de clareza espiritual daquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás e aquilo que representa o que é mais avançado em termos de compreensão das leis cósmicas. Mas o ser humano, nós, enquanto movimento, pessoas, nós vamos enxertando coisas que, ao invés de melhorar, a gente piora. É colocar limão azedo, bem azedo, na água sem açúcar. E querer que a limonada fique doce. Não vai ficar, vai continuar azeda. Porque nós colocamos naquilo que é puro as nossas impurezas, as nossas imperfeições, essa rotina que nós vamos vivenciando. E tem momentos que a gente repete o que vivenciamos há 2, 3, 4 mil anos atrás, há 500, 600, 700 anos atrás, há 200 anos atrás, porque mudamos de cor, mudamos de cor, mudamos de sexo, mudamos até de planeta, mas não mudamos intimamente. Porque nós ainda estamos muito conectados e viciados na matéria e em todo esse compêndio que o mundo oferece. E Emmanuel, ele vai concluir o texto da seguinte forma: não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Às vezes você se dá bem no mundo, está dentro de uma roda de status, um destaque social, ou em qualquer situação que você vive, né? Um emprego que lhe garante bons recursos financeiros, bons carros, bons imóveis, isso e aquilo, ou a ausência disso tudo, mas uma zona de conforto, né? A gente não está aqui condenando nada, a gente sabe que tudo que existe no mundo é obra do homem e toda conquista é obra do homem. Claro que dentro desse escopo nós temos que extrair aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, aquilo que vai permanecer. O mundo é escola. As leis de Deus nos dão as condições necessárias para viver neste mundo, mas como alunos de uma escola que está pleiteando um mundo maior, que é o mundo espiritual, o mundo da verdade inquestionável. E muitas vezes o sucesso do mundo pode ser, aqui Emmanuel deixa nesse sentido, né, de pode ser o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Bom, aqui nós vamos então chegar na paz. O que é a paz? A paz, na nossa significação mais simples e geral, é a ausência de conflito. A paz que o mundo oferece é a ausência de conflitos externos, do lado de fora. Portas afora do meu lar. Se nada que está afora do meu lar me incomoda, ou seja, tudo que está fora do meu lar me incomoda, eu estou sem paz. Se não me incomoda, eu estou na paz. Porém, a paz que o Cristo nos oferece é ausência de conflitos internos. Posso ter tudo do lado de fora, mas eu posso estar em guerra do lado de dentro. Guerra em que sentido? Uma pessoa completamente conflituosa consigo mesma, angustiada, depressiva, ansiosa, com medo, com culpa, uma série de questões que o mundo do lado de fora não pode resolver. Por que não pode resolver? Porque o mundo é concreto. As coisas do mundo satisfazem os sentidos da matéria. E a única forma de conquistar a paz interior é se conectando ao Cristo de Deus. E foi isto que Jesus disse aos seus discípulos.
A paz que eu vou lhe dar não é essa do mundo, porque o mundo pode ser o aplauso da multidão, pode ser a visibilidade das mídias, o destaque da ciência, da filosofia. Porém, isso aí só atinge os sentidos da matéria, do corpo, na sociedade que vocês organizaram com certos acontecimentos. Mas a paz que eu ofereço é aquela que te leva você para dentro da sua intimidade e te conecta com as leis divinas. E essa conexão com as leis divinas é a única forma que a gente tem de caminhar para as frequências superiores. Na segunda frase nós vimos isso, e dentro dessa frequência superior a gente perceber que o mundo é transitório e passageiro, que o mundo é apenas uma escola, que os acontecimentos do mundo são provas que nós temos que passar para aferir valores. Aí a gente começa, então, a fazer essa separação. O mundo é uma escola e as diversas situações em que nós nos encontramos são aulas e experiências, provas. E quando nós entramos para o mundo interno, só aquilo que transcende ao mundo será capaz de me fornecer essa paz. E essa paz vem do Cristo porque ele é a luz do mundo. Somente ele é capaz de iluminar a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa ver por onde nós andamos, para onde nós queremos ir, sem tropeçar, sem se perder pelo caminho. É você conseguir, dentro daquela bagagem que você vai acumulando, você ter um senso de justiça divina, cósmica. Você ter uma bagagem de valores morais e éticos do espírito, da vida. E você conseguir despertar sua consciência para aquilo que é eterno. Então você começa a trocar os valores do mundo, da sociedade, da cultura, do tempo, das experiências humanas para aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno que vai estar dentro de nós e não vai ser de forma alguma retirado. Porque o mundo nos retira. A vida, quando a gente conquista os valores da alma, jamais nos retirará aquilo que foi armazenado. Isso nos faz a gente lembrar de um texto do Blaise Pascal, que está no capítulo 16, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá vai falar sobre a riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon, é o capítulo. E Blaise Pascal vai falar o seguinte: quando a alma parte para a vida maior, o que é que ele leva daqui? Ele fala, nada que é do uso do corpo, mas tudo que é do uso da alma, conhecimento, bondade e inteligência. É isso que nós vamos levar. Tudo que é de uso da alma, conhecimento, bondade e inteligência. Aí nós estaremos pacificando a nossa alma, nós nos encontrando com Cristo. Tanto é que Jesus foi crucificado dias depois desse processo que ele fala para os seus discípulos. E quando ele está no alto da cruz, ele está sereno e em paz, porque ele está conectado com Deus. Essa é a reflexão. A gente pede desculpas pela nossa ainda incipiência através da tecnologia. A gente está nos acostumando, nos adaptando a essa forma de comunicação à distância, mas que entra nos lares, né? É só uma reflexão daquilo que nós buscamos através da doutrina dos Espíritos e daquilo que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. Desejo a todos uma boa noite, uma noite de paz, ou um bom dia, ou uma boa tarde, que todos sejam amparados e assistidos por Jesus nesses momentos que correm no nosso planeta. Muita luz e muita paz a todos. Que Deus nos guarde, que Deus nos guarde no seu amor inquestionável e santo.